Estou usando o pincel chato 815 da marca Tigre e vamos fazer a releitura do gato de Aldemir Martins. Você sempre deve começar um desenho pintando pelo fundo. O fundo escolhido foi a cor amarela na tinta guache. Se a tinta estiver dura, você põe um pouquinho de água, vai ficar meio aquarelado. Eu faço primeiro o contorno do desenho e depois eu pinto o meio, sempre em movimentos de cima para baixo, de baixo para cima. Nunca encha o seu pincel de tinta, menos é melhor, sempre onde eu mostrei. Nas cerdas você põe tinta, não coloca tinta na parte do metal do pincel, estraga o pincel. Fiz o fundo verde, também no chão, e agora partes do gato. Eu começo por uma parte, eu não pinto todo o gato de azul, é por partes. Então, essa é uma pata, contornei com o pincel sempre em pé, na lateral, tá? Para fazer o contorno. E depois que eu fiz o contorno, eu começo a pintar o meio do desenho, sempre em movimentos de cima para baixo, para não ficar acúmulo de tinta. Quando eu trocar de cor, eu tenho que lavar o meu pincel num copinho com pouquíssima água, para não interferir no metal. Agora, a cabeça do gato. Orelhinha, faço o contorno da orelhinha, com o pincel sempre em pé, de lado, na lateral, e depois pinto dentro. Movimentos curtos, porque se eu fizer movimento longo, borra o meu desenho. Tem que ser movimentos curtos, tá? E o nariz eu fiz do mesmo jeito, o nariz do gato. Em volta dos olhos, foi um movimento de curva em cima dos olhos. Não tenham pressa. Quem faz muito depressa acaba borrando. Olha o movimento curto do pincel para não borrar. Tudo tem um segredinho. Agora, nós vamos pintar o rabo do gato. Então, contorno primeiro, com o pincel na lateral e em pé. Nada de pincel deitado. Pouca tinta no pincel, senão você borra todo o seu desenho. Contorna primeiro a parte do gato que você vai pintar. Toma cuidado aí no gato, nas voltinhas, tem que tomar cuidado aí, bem devagar. E agora o movimento de vai e vem dentro do rabo, com pouca tinta no pincel, movimentos curtos, para não borrar. E se eu borrar, professora, o que eu faço? Espera secar e depois pinta de verde, se você esbarrou a cor azul no fundo verde. Posso fazer o gato de outra cor? Pode fazer o vermelho, que ele fazia muito, pode fazer o amarelo. Só que a única coisa que, se você pintar o gato de amarelo, você vai ter que fazer um fundo de outra cor. Laranja, azul. Certo? E vai pintando todos os detalhes. Agora, nós vamos começar a pintar os olhos. Pega um cotonete, coloca a tinta verde e faz movimento circular. Pouca tinta também no cotonete. São hastes flexíveis, na verdade, né? O nome desse instrumento. Já as unhas, a almofadinha da patinha dele, você pega o vermelho, só que como ele foi misturado com água, ele vai ficar meio rosé. E faz o movimento da esquerda para a direita, para fazer, com o cotonete também.
O focinho dele também. Você vai pegar, aí eu reforcei. Ficou muito claro. Eu reforcei com um pouquinho mais de tinta vermelha. O focinho também com um cotonete. Pode ser feito com pincel? Pode. É um pincel zero, fininho, que nós fazemos isso. Mas precisamos treinar muito para não borrar. Agora, vamos fazer a parte do acabamento, que é com canetinha. No papel, posso usar canetinha hidrocor que vocês têm. Se eu for fazer essa pintura em tela, eu vou precisar da caneta permanente, porque já é um outro material. Faço a boquinha, o contorno da boca. O Aldemir Martins contornava com a cor vermelha. Então, eu continuo também a bochecha com o tom vermelho. Posso até o gato inteiro, se quiser. De vermelho. O rabo, tudo. Depois vocês vão fazendo isso. O bigode também é com vermelho. Eu reforcei o bigode, achei muito fino. Coloquei um pouquinho o bigode mais grosso. Por isso que é interessante, quando você erra, fazer com canetinha mais fina, que dá para você consertar. Em volta dos olhos, do contorno. Embaixo, eu já uso outra cor de canetinha. Agora, eu pego a canetinha preta, na cor preto, né? E vou contornar embaixo dos olhos. No meio dos olhos também, um risquinho que gato tem, né? O olho com a pupila alongada. Assino, sempre que eu termino uma obra, eu assino embaixo o meu nome, faço a minha assinatura, tá? Agora, ele está muito branco, precisa colocar uma bochechinha nele. Peguei blush, ou rouge, ou como quiser, e passo nas bochechinhas do gato, com o dedo mesmo. Se eu tiver alergia, pode ser com um pincelzinho. Faz esse movimento circular. Eu gosto de sentir o pozinho com os dedos. E fazer a bochechinha do meu gato. Se quiser, pode contornar ele inteirinho.